Caríssimos, nessa aula 10, a gente vai considerar um período um pouco, não necessariamente extenso, mas é algo bastante crucial, né, no período da história indiana, que vai ser o período do auge do estabelecimento da Honorável Companhia, como se fala, a Companhia das Índias Orientais da Grã-Bretanha, a Companhia Britânica das Índias Orientais, também chamada de Honorável Companhia. É ali que via essa companhia de caráter comercial, que ela gradativamente, desde a vitória de Plassey do Robert Clive, a gente viu isso ano passado em Bengala, e também alguns anos depois com a vitória em Puxar, eles tomam controle da região de Bihar e Bengala, ali no nordeste indiano. Essa companhia ela tem ganha extraordinário poder, riqueza e controle cada vez mais em regiões estratégicas no subcontinente indiano. Então é isso que a gente vai ver pouco a pouco, como é que essa companhia de monopólio, que tinha aí o endosso de Londres, mas não era controlado pelo Estado, a coroa britânica, isso só vai se dar em 1858 em diante, a gente vai ver no final dessa aula. Mas essa companhia ela expande suas operações, ela tem uma dualidade. E existe o caráter de buscar o lucro desenfreado, porque se os agentes vêm das Ilhas Britânicas vão para as Índias para enriquecer, não há nenhum limite com relação à corrupção, a subornos, a desvio, né? A coroa britânica tenta controlar isso, mas isso é muito difícil, são 8, 7 meses de Calcutá até Londres. A vigilância e o controle é muito complicado, né? Eventualmente até alguns governadores gerais, como o Hastings, ele é acusado pelo parlamento britânico, inclusive por Edmund Burke, né? Famosamente acusado por Burke, por corrupção, e há uma série de investigações com relação ao quanto de riqueza ele conseguiu juntar, junto com o do Robert Clive. Então são pessoas que enriquecem enormemente. Aqueles que conseguem, né? Muitos são jovens e não conseguem, muitos morrem de malária, de doenças que acometem os britânicos durante o século XVIII e início do XIX. Mas pelo quadro geral, aqui que nos interessa, a companhia ela vai ter gradativamente o estabelecimento de uma hegemonia em partes, ou diretamente, onde achava que era melhor ter o controle direto, isso é muito oneroso, ou via alianças, onde pudesse achar um rajá, um nabab, um sultão, que pudesse submeter a sua aliança com essa companhia. E tinha esse caráter comercial do lucro, mas também existia um caráter aí de soberania, que aí, por vezes, chamava o Estado britânico para intervir ou mandar tropas. Então é curioso, é uma companhia, mas ao mesmo tempo ligada a questões estratégicas militares que se resolvem, utilizando, claro, soldados, a infantaria indiana, o universo indiano, nas suas operações. Então a gente vai ver isso gradativamente vai resultar depois no Raj britânico, 1858 em diante. E tem uma figura aí de um agente próspero da companhia, né, sendo servido por indianos. O que eu achei interessante, e o mapa nos vai ajudar primeiro a entender isso, é que até em meados do século XVIII, você tem um estabelecimento de 3 presidências, né, que vão direcionar a administração, a de Bombaim, ou Mumbai, Madras, aqui a partir do Forte São Jorge, hoje Chennai, né, e também a parte da costa de Orissa aqui, e a capital, né, a sede da Companhia das Índias Orientais, o governo geral, que, digamos assim, no Forte de William, em Calcutá, que vai, grosso modo, vai controlar a receita alfandegária vindos do Ganges, por terras do Bihar e também da região de Bengala. A gente vai ver também que existem muitos conflitos que vão ser gerados entre a companhia com rebeldes, lideranças indianas diversas.
Uma delas vai vir de Mysore, né? Inclusive tinha se aliado com os franceses no século XVIII, aí depois, ao fim das pretensões francesas maiores, pelo fim da Companhia Francesa das Índias Orientais, no final do século XVIII, e também principalmente dos Marathas, da Confederação Maratha. Essas vão ser as primeiras guerras, grandes guerras, que a Companhia Britânica vai enfrentar de 1756 até 1818, né, quando há fim dos conflitos com os Marathas. Então, primeiro vem de Mysore, né? Primeiro sob liderança de Hyder Ali, uma pintura bastante, um retrato bastante orientalista aqui, e depois a sua sucessão por Tipu Sultan, né? São os sultões de Mysore. Aqui tá o mapa eu vou diminuir minha figura aqui. Tem um mapa das máximas extensões de Mysore, do sultanato de Mysore em 1780. Mysore, ele tinha combinado tanto o Hyder Ali quanto o Tipu Sultan, que está retratado, que é inclusive no seu famoso trono de tigre, né, que é chamado tigre de Mysore. Eles combinam muito bem táticas que tinham aprendido, incorporado com os franceses no passado, da cavalaria ligeira, né, e uso de guerrilha, coisas que os marathas também vão organizar muito bem. Isso vai ser uma resistência boa contra os avanços do exército da Companhia Britânica. Então essas guerras vão perdurar por bastante tempo, né? Durante aí, os fins do século XVIII, até eventualmente os britânicos conseguirem submeter eles a um sistema de aliança supervisionada, né? Eles preservam a autonomia fiscal, a autonomia da soberania, desde que eles remetessem em última instância, a lealdade com a companhia e uma entrega da sua capacidade militar. Então, eles seriam uma espécie de vassalos, né? Entregando a suzerania aí para a Companhia Britânica. Isso é muito importante a gente entender. Por quê? Porque a gente acha que a dominação britânica se deu de maneira indireta. Não, ela foi trabalhada por etapas. E ela se deu em boa parte por maneiras indiretas, buscando elites locais, nesse caso e depois os futuros sultões de Mysore, como também entre os Marathas e o Nissan de Hyderabad, mais ao norte, justamente trabalhando em cima da lealdade dessas lideranças que a companhia vai reger boa parte da Índia. Por quê? Porque a companhia, a gente tem que entender, antes de tudo funcionava uma lógica de uma companhia comercial. Ela não desejava ter um controle direto. Isso teria custos militares, custos administrativos. Então, eles herdaram um sistema que até os mogóis tinham trabalhado, né? Que é aquele sistema de você buscar alianças locais e aí, ultimamente, amarrarem ele em alianças maiores, preservando as suas autonomias locais, de regência, de obrigações fiscais e obrigações militares. E daí que vem o governo os primeiros governos gerais da companhia, né? Primeiro o de Hastings, de 73 a 85, 1773 a 85. Depois vai ser seguido pelo de Cornwallis, né? O Cornwallis, aquele que tinha rendido a derrota frente aos americanos na batalha na América do Norte, né? E o Cornwallis, ele tinha aprendido com a derrota frente aos americanos, de que ele deveria negociar melhor com os regentes locais. E a Índia já era um local de grandes lucros para a companhia. Então ali ele deveria ser muito mais cuidadoso do que ele foi com relação aos americanos, que eventualmente, sabemos, conseguiram sua independência depois de guerras contra os britânicos. O Cornwallis, inclusive, ele vai implementar uma série de reformas políticas e jurídicas, e a gente vai ver aqui logo depois, mas um deles vai ser o Código de Cornwallis. E o Código de Cornwallis, ele propõe o princípio dos assentamentos permanentes, que é uma espécie de achar soberanos locais e fechar com eles acordos para que eles supervisionem a autonomia fiscal, a autonomia política e militar local, desde que eles entregassem isso ultimamente à Companhia Britânica. Então é o que eles chamavam do zamindar.
né? Os zamindar esse sistema de achar então regentes locais que submeteriam esses últimas lealdades, mas manteria as autonomias locais. É isso que eu estava trabalhando com vocês agora um pouco antes, nesse conceito. Tá, deixa eu só pegar aqui algum... Durante o período de Cornwallis e Hastings, eles chamaram um jurista que depois ele vai, um grande linguista, que vai ser o William Jones, que está aí retratado. O William Jones, ele vai estudar, primeiro ele é um poliglota muito talentoso, ele aprende os acessos ao sânscrito, ao persa, enfim. E aí ele começa a trazer muitos estudiosos para estudar os costumes, as leis, para que seja compilado um código jurídico para melhor entender e melhor julgar os casos entre muçulmanos, entre hindus e por assim vai, uma pletora que compunha o universo indiano. William Jones, ele é famoso por depois escrever um livro que ele vai identificar as raízes do sânscrito e de umas línguas da região da Ásia Central com as línguas indo-europeias. Então, ele é muito famoso por essa obra. Mas o que nos interessa aqui é o fato de que ele também vai fundar a Sociedade Asiática em Calcutá. E junto com isso, em Varanasi, depois em Allahabad, ele também, em Benares, e como na época Varanasi é chamado Benares, em Allahabad, ele também vai reunir muitos estudiosos muçulmanos, sábios hindus, para compor esses códigos jurídicos, né, mais bem estabelecidos, que depois vai resultar no grande sistema de Cornwallis. É nesse período que a gente tem a primeira grande onda do orientalismo, né? São aqueles britânicos da primeira geração que vêm com uma grande admiração pela cultura indiana. Eles tentam entender e sistematizar isso. Então todos estão preocupados em entender os costumes milenares. Eles vão buscar a questão do entendimento das castas, do código de Manu, entre outros. Eles vão trazer a tradução das Puranas, né, dos grandes épicos hindus, e por assim vai. Então é interessante porque é esse primeiro momento do orientalismo que visava sim um controle maior jurídico, social, só que ainda tinha uma grande paixão nessa sociedade asiática pelo que era considerado milenar do passado. Agora isso vai ter o seu produto depois, porque eles tentando recuperar algo de milênios passado, isso vai trazer uma certa artificialidade das divisões novamente, entre castas, que já era uma coisa bem mais fluida, né? Eles vão depois, lá na frente, vão começar a identificar quem era muçulmano, quem era hindu, enfim. Isso tudo vai ter uma série de consequências políticas, mas nesse primeiro momento ainda é algo bastante, digamos, inocente, uma admiração que existe entre eles. Essa primeira geração são grandes estudiosos, grandes orientalistas, que depois vai começar a se transformar em uma coisa muito mais arrogante, impositiva, de que não, os britânicos são então os descendentes daqueles árias que vieram e dominaram, assim como os muçulmanos vieram e dominaram toda a população indiana e hindu, e por assim vai. Né? Mas nesse primeiro ainda é um processo ainda de assimilação do universo indiano para os estudiosos europeus. Né? Então a sociedade asiática ela representava muito isso. As guerras também tiveram outras frentes bastante significativas, como por exemplo entre os Marathas. Eu vou voltar aqui no mapa. A Confederação Maratha talvez tenha sido das guerras mais desgastantes que a companhia enfrentou no final do século XVIII e início do XIX. Né? Os Marathas chegaram inclusive a ser o maior agressor e tomou quase que todas as terras controladas pelos mogóis, aqui na região mais do Ganges, né? Praticamente já eliminando qualquer vestígio efetivo do poder mogol que existia. E os britânicos, já presentes aqui em Bihar e em Bengala, eles notaram o avanço dos Marathas e eles começam então a enfrentar os Marathas. Então essas guerras contra anglo-marathas, elas vão ser bastante notórias, né? Até 1820
final do século XVIII até o 1818, quando é assinado o definitivo Tratado de Paz. Entre eles vai ser liderados por uma liderança, não propriamente o Rajá, mas o encarregado dele de administrar o comando político-militar, que vai ser chamado o cargo de Peshwa. E o Peshwa mais famoso vai ser o Bajirao II, que está retratado aí. Inclusive tem retratos aqui também até da captura de alguns navios britânicos, né? Foi uma resistência bastante significativa. Os britânicos, a Companhia Britânica teve muito trabalho para tentar depois negociar e desbaratar as forças marathas. Então, os baratas eles eram muito bons em organizar guerrilhas, eles reorganizaram a economia deles, então era uma resistência muito significativa. A companhia teve que buscar muitas alianças para desarticular a Confederação Maratha. Talvez seja a maior resistência contra os britânicos sob a companhia no início do século XIX. E outras guerras também tiveram vez, né? Aqui mais, vou voltar ao mapa, virados aqui para Assam e também para o Reino da Birmânia, que era completamente independente. A Birmânia já tem uma outra história separada, mas ela foi considerada já parte dos interesses da Companhia Britânica, e durante 3 longas guerras, começar em 1824, por um desentendimento ali na região de Rangoon, na foz do Irrawaddy, no sul da Birmânia, depois meados do século XIX, e por fim a terceira guerra anglo-birmanesa de 1885, pondo fim à dinastia Kobong da Birmânia, que tinha cada vez mais se retraído mais ao norte, para a região de Mandalay. Foi a última capital da monarquia birmanesa independente dos Kobongs. E nisso eles empregam muitas tropas indianas para combater nas terras birmanesas, né? O que é interessante, porque você teve 3 longas guerras desgastantes contra a Birmânia, numa terra já considerada nem parte da tradição indiana, então era completamente diferente. Muitos soldados indianos eles morreram nas selvas, difícil acesso nas terras birmanesas. Existia um tabu, inclusive, entre muitos hindus para não se afastar muito dos rios sagrados, locais sagrados que poderiam afetar sua escala, sua evolução kármica, né, sua situação de Varna, da casta, né, que seria o conceito da água negra, ou chamada Kalapuni, né? E a Kalapuni, ela representa, na verdade, uma maneira de você não se afastar muito das águas sagradas do Ganga, do Ganges, que poderia afetar a sua situação de transmigração, de renovação espiritual kármica. Muitas revoltas entre as tropas indianas por causa disso, né? Muitos não queriam ir, muitos traziam um pouco das águas sagradas para não perder a questão da Varna, mas o fato é que eventualmente os britânicos também vão, ao longo do século XIX, submeter a dominação da Birmânia. Agora, da Birmânia, ela depois vai entrar numa associação com o Raj britânico, embora bastante autônomo, de maneira bastante desconfortável, porque ela vai ser administrada a partir de algumas cidades do sul da Birmânia, principalmente Rangoon, com muitos empresários e investidores indianos. Isso primeiro vai provocar uma repulsa entre muitos birmaneses que dominavam as regiões centrais da Birmânia, ao longo do Vale do Rio Irrawaddy. Mas outros povos mais periféricos que compunham o Império Birmanês, eles viram a oportunidade de não mais se submeter aos birmaneses. E os britânicos também trabalharam, por exemplo, relegando muitos missionários cristãos a atuarem em povos que não eram birmaneses nas montanhas mais ao norte, por assim vai. Onde que eu estou querendo chegar com isso? É que com a administração britânica, no final do século XIX, desarticulando a monarquia dos Kobong na Birmânia, você começa a ter um processo de desagregação de etnias nas terras birmanesas, né, hoje chamado Myanmar. O que vai gerar, depois da Segunda Guerra Mundial, com a independência da Birmânia,
47 e 48, um processo que é desgastante, desagregação em inúmeras minorias que combatem pela sua autonomia maior diante da dominação central de alguns povos birmaneses. Então é uma consequência que vai repercutir na Birmânia e Mianmar ao longo do século XX em diante. Bom, depois vai vir uma mudança de mentalidade do governo geral gradativamente ao longo do início do século XIX em diante, né? Você tem, por exemplo, já no governo de Rawdon, a implementação de ideias que vinha lá de Bentham e depois pelos escritos de James Mill, que escreve inclusive a grande obra História da Índia, em que ele identifica 3 grandes fases: a fase dos árias, hindus, né? Depois vai vir povos muçulmanos, então seria a Índia hindu, a Índia muçulmana e depois a Índia britânica, como se fosse uma série sucessiva de dominações de povos que estabelece dominação sobre boa parte da população indiana. James Mill, ele é muito famoso por pregar as ideias também do utilitarismo de Bentham, em que ele acha que o ensino das antigos costumes, leis hindus e muçulmanos não era de grande valia para a melhor administração colonial da companhia. Então ele achava que era melhor já implementar a reforma educacional de ensino de matérias chamadas úteis, que eram as engenharias, a administração, terminar os estudos dos clássicos, começar a promover o que foi feito gradativamente, o inglês a ser ensinado nas escolas. E isso vai gerar uma geração de que eles acham também, muitos não religiosos, mas muitos religiosos que começam a enxergar que a cultura indiana ela é atrasada, de que os britânicos deveriam então trazer a luz da civilização, trazer os valores úteis da civilização para modernizar e dar mais lucro à companhia britânica. Isso é uma mudança de mentalidade da primeira geração que eu falei para vocês anteriormente, do William Jones, da Sociedade Asiática, e vai sendo gradativamente implementados, né, durante o governo geral de Rawdon em diante. Né? É durante esse período também que haverá alguns conflitos com o reino nepalês. Né? Aqui, vou voltar lá no mapa, só para situar aí. O reino nepalês, que já situados nas montanhas, no Himalaia, mas existia já larga dominação em algumas terras mais baixas, que eles chamavam até a intermediação das terras altas e baixas, não as planícies em si, mas as terras mais baixas das cordilheiras, chamados terai, eram terras em que eles conseguiam extrair alguns cultivos úteis, mas que não eram regiões onde eles não iam porque era tomado pela malária. Eles viviam nas terras altas. Né? Eles também tinham já o controle do Vale do Katmandu. O Vale do Katmandu, na verdade, era o vale mais estratégico que fazia a transição do sul, da região das terras baixas da Índia, em Bihar, com o Planalto tibetano ao norte. E aí conseguia intermediar o comércio da lã, né? Inclusive a pashmina, muito valorizada, outros produtos, inclusive o ouro tibetano, trazendo isso para as terras baixas indianas. Então o Vale do Katmandu é por onde passava isso, e a partir daí que estabeleceu-se, nos séculos anteriores, o reino nepalês. Né? Agora, começou a ter conflitos com relação ao fato de que a Companhia Britânica queria controlar essas rotas para chegar no Planalto tibetano. Né? E alguns administradores regentes, primeiro da dinastia dos Shahs, né? Não confundir com os Shahs persas do século XVIII, eles começam a enfrentar representantes britânicos e aliados que vinham nas terras nepalesas, e eventualmente há o estouro da guerra. Um deles, que vai ser o Muktiar, que eles falam, Muktiar, melhor dizendo, do reino nepalês, vai ser o Bhimsen Thapa. E o Bhimsen, ele vai ser o grande reformador a serviço do monarca nepalês, para tentar primeiro modernizar
o exército nepalês, e também a administração nepalesa, e é ele que vai declarar guerra contra representantes britânicos. E os britânicos vão achar aliados também em povos que eram submetidos pelo reino nepalês. Que existe uma pletora, não são somente, etnicamente, não são apenas nepaleses, né? Você existia povos muito mais ligados às regiões ocidentais, às regiões mais próximas do Planalto tibetano, e se aliando eles conseguiram enfrentar aí as tropas nepalesas. O fato é que Nepal, depois das guerras, até 1816, é assinado o Tratado de Sugayur. E o Tratado de Sugayur, ele entende que deixe o reino nepalês reduzido, tirado boa parte do acesso às terras mais intermediárias, às terais, e a integridade nepalesa. Em contraparte, o Bhimsen Thapa, ele reconhecia que a Companhia das Índias Orientais Britânicas deveria ficar no controle nas regiões mais ao sul. E que ele iria servir como intermediário também dos interesses, inclusive receber um residente britânico, como Hodgson, né? Ele vai residir em Katmandu por muito tempo, para intermediar os interesses entre a Companhia Britânica e o reino nepalês. Ou seja, a autonomia nepalesa ela foi preservada depois das guerras contra os nepaleses. Uma das coisas que eu acho que é mais interessante de herança disso, das consequências dessa guerra nepalesa, vai ser o fato de que muitas tropas, soldados que lutaram a favor dos nepaleses, depois eles se rebelaram, entre eles vão vir os Gurkhas, que não são propriamente essas guerras, inclusive o Estado na época era chamado de Gorkha, e a gente não pode confundir com os Gurkhas, porque os Gurkhas eram povos que viviam em outras regiões mais afastadas do Vale do Katmandu, que eram usados nos combates nas altas altitudes e pela resiliência e extrema bravura deles em campo de batalha. Os britânicos, eles depois, o Bhimsen Thapa vai oferecer os Gurkhas para combater, por exemplo, os Sikhs, e eles vão se provar formidáveis soldados. O destemor deles na batalha é tamanho que eles vão ser incorporados depois e vão ganhar, junto com os Sikhs, vão ganhar ares lendários no exército britânico. Né? Então essa é uma das consequências, simplificando, das guerras anglo-nepalesas, assim por diante. No período do Lord Bentinck, que vai ser de 1828 a 1836, você tem ainda mais a atuação do combate aos costumes nefastos ou considerados retrógrados da tradição indiana. Um deles vai ser a proibição de casamentos infantis, a imposição do ensino da língua inglesa nas escolas, e principalmente a proibição da imolação feminina, quando o marido morria na pira funerária, que era chamado sati. Durante o período de Bentinck também a gente vê muitos elementos evangélicos, conservadores britânicos que chegam na Índia e querem abolir os costumes do passado indiano. Se por um lado a gente considera o costume da autoimolação forçada das viúvas se jogarem na pira funerária do marido, por outro lado existe um problema, porque a imposição dura dos valores cristãos sobre os valores indianos vai começar a gerar ressentimento de muitos da população indiana. Que, por exemplo, não entendem por que eles não podem adorar seus tradicionais deuses, ou o sistema de castas, que eles estavam começando a questionar, sim, e haverá até tentativas de reforma nisso, a gente vai ver nas aulas posteriores, mas a imposição de valores cristãos, questão de civilizacional, isso é muito complicado na Índia a partir do governo de Bentinck em diante. Isso vai começar a gerar um desgaste da legitimidade da Companhia Britânica pelas terras indianas. Né? Outras guerras haverão, além das nepalesas que eu falei. Então, uma delas vai se dar com os Sikhs. Os Sikhs a gente viu que foi uma religião fundada no século XVI, no caso, por Guru Nanak, no século XVI aqui, desculpa, só tive um momento de interrupção breve aqui, e que, claro, depois isso com o tempo, com aquele elemento da formação da disciplina, da Khalsa,
né, da lealdade, da disciplina dos Sikhs, eles eventualmente, no início do século XIX, eles vão começar a organizar um estado que vira um império, o Império Sikh, sob o Ranjit Singh. O Ranjit Singh depois ele vai controlar toda a parte da passagem de Ladakh atual, de Uttarakhand, para o acesso ao Planalto tibetano, que era muito lucrativo. Assim como a gente considerou aí das rotas que passavam pelo Vale do Katmandu para o Planalto tibetano, o Ranjit Singh e o Império Sikh vai chegar a controlar essas rotas aqui um pouco mais para o oeste. Os britânicos eles vão ter muita dor de cabeça, né, com o Ranjit Singh e seus descendentes, né? Haverá uma série de batalhas, inclusive aqui eu trouxe a Batalha de Gujarat, né, que vai ser praticamente a das últimas que os britânicos vão enfrentar contra os Sikhs, e é assinado o Tratado de Amritsar de 1849, né, incorporando os Sikhs, a região do Punjab, como a fronteira noroeste da dominação da Índia, que estava sob a companhia britânica, e que, junto com isso, haverá uma outra consequência maior, porque dali você tem a ascensão do Gulab Singh, que tinha se aliado a Ranjit Singh. Com a morte de Ranjit Singh, depois com as derrotas do Império Sikh, o Gulab Singh aqui retratado, ele vai buscar, ele tem a aceitação da Companhia Britânica de governar a região do que hoje é Jammu e Caxemira. E ele estabelece então, ele sendo hindu, tá? Ele estabelece então uma dinastia que vai ser a dinastia Dogra. Retém essa informação, porque a dinastia Dogra, que é com assentimento dos britânicos, e que hindus, né? Ele é um descendente dos Rajputs lá, que tinha servido a Ranjit Singh, estabelece na região de Jammu e da Caxemira, vai estabelecer uma dinastia Dogra hindu, numa região que depois vai ter larga população muçulmana, que vai dar terríveis problemas depois da independência da Índia em 1947 em diante. Então retém essa informação, né, do Gulab Singh e o estabelecimento da dinastia hindu Dogra aí, a partir de meados do século XIX. Bom, e a gente tem aí o estabelecimento do governo de Dalhousie. O governo de Dalhousie vai ser conhecido principalmente por maior imposição do controle da companhia e principalmente pela infame doutrina do lapso. O que é a doutrina do lapso? A doutrina do lapso significa o seguinte: se existe um regente, mesmo um Zamindar, que tinha aliado a coroa, a companhia, e se não tivesse um herdeiro claro, ou incapacidade de ter um herdeiro claro para a sua regência, o seu trono local, seja um rajá, seja um nababo, seja um sultão, enfim, a companhia iria designar alguém para administrar o que vai vir de herança disso. Então essa é a doutrina do lapso, entendido o lapso de que não haveria uma herança clara, então a companhia iria indicar alguém para reger a herança e a sucessão. Bom, isso vai começar a gerar uma série de revoltas. Regiões, por exemplo, bastante populosas na Índia, na região ali hoje do Uttar Pradesh, que é a região de Awadh, antigamente chamada de Awadh, tá? E hoje Awadh, começa a ter uma série de revoltas. Vou voltar aqui o mapa para vocês. A região de Awadh vai ser essa região aqui, né? A capital que era o reino do Awadh, que era em Lucknow. E aqui você teve um regente que era o Wajid Ali Shah, vai ser o último regente de Lucknow e do reino de Awadh. O Wajid Ali Shah, ele é um que representava, na verdade, um grande patrono das letras, da cultura da região. A corte em Lucknow era considerada as mais sofisticadas da Índia da época.
Ele era muito pródigo em financiar teatros, danças, composições que na época se compunham muito ainda na língua persa. Então estamos vendo os últimos momentos aí do que era a valorização da cultura das letras persas, que era valorizado durante a dinastia mogol. E o Adid Ali Shah talvez seja um dos últimos grandes representantes dessa valorização cultural persa, do que restava do reino de Aoud. E esse regente, ele depois ele chega a ficar doente, né? Eu tenho até outra figura dele aqui. Não. Deixa eu só achar aqui. Aqui. Tem uma foto dele. Depois dele morrer, você tem um problema da doutrina do lápis, né? De que não há um herdeiro claro. E isso começa a provocar revoltas. Na região, muita gente vem da região de Aoud, de Awad, né? Também em Meerut começa a ter revolta de militares que serviam oficiais britânicos, que eles já não queriam respeitar a situação de quem era muçulmano, quem era hindu. Quem era de casta determinada não poderia dividir o local de refeição com quem era considerado de castas menores. O desgaste com as campanhas birmanesas, né? A falta de comunicação de oficiais britânicos com os soldados indianos, a questão da doutrina do lápis sendo imposto pelo regente de Aoud, tudo isso vai gerar uma situação em que alguns militares começam a se amotinar em Meerut, aqui nas regiões. Deixa eu ver se tem um mapa melhor aqui. Não, esse mapa. A região de Meerut, aqui já próximos de Delhi, mas também a região de Lucknow, de Kanpur, né, que vão começar a ter grandes motins sobre isso, né? As regiões de Aoud e depois as regiões próximas de Delhi começam a pipocar uma série de revoltas civis e militares, né? Vindos da teoria do lápis. Então, em 1857, essas revoltas elas começam a se proliferar na capital de Aoud, Lucknow, em Delhi, que era ainda a simbólica capital do que restava do Império Mogol. Inclusive, o último imperador mogol, o Bahadur Shah II, ele adere a esses revoltosos. Delhi é ocupado por esses revoltosos, né? O forte ali em Delhi, ele é tomado junto com o Paiol, né? Os armamentos britânicos. Agra também é tomada, Kaipur, entre outros, né? Vários revoltosos nessa região ali de Oud, de Delhi, de Bihar, começam a se revoltar. Essas são as principais revoltas que vão caracterizar essas revoltas de 1857. Aqui no Ocidente, a gente tende, inclusive, a diminuir a importância disso, falar que foi uma mera motim dos cipaios. Os cipaios era uma maneira que os britânicos se referiam à infantaria, né, indiana, né, que servia aos oficiais britânicos. Mas foi muito além. Não foi um mero motim, não foi uma mera revolta. Foi uma série de rebeliões que tomou o norte da Índia e outras regiões. Agora, não houve uma coordenação centralizada das revoltas indianas, né? Houve muitas insatisfações localizadas, inclusive de muitos muçulmanos, muitos militares, muitos civis, líderes religiosos, mas não houve um líder que pudesse aí centralizar todas essas causas para coordenar essas rebeliões contra os britânicos. Se houvesse, talvez a história seria diferente, mas os britânicos sabiam disso. Os britânicos, por exemplo, usaram muitos Gurkhas ali vindos do Nepal, muitos Sikhs para combater esses revoltosos, né? Então, 1857 em diante, já praticamente havia sido dominado por parte dos revoltosos. Eu gostaria apenas de mostrar para vocês figuras que inspiraram essas revoltas, como a Rani, né, a rainha de Jhansi, por exemplo, que resistiu ali muitos na tomada de Jhansi contra os britânicos, a favor, portanto, dos rebeldes, né? Aqui na região de Jhansi, um pouco mais aqui ao sul, né? Centro-sul aqui do que é da região de Oud, né?
Outra região que antes da rebelião que tinha sido astrada em 1857 vai se dar em terras afegãs. Na verdade, eu até tenho que voltar um pouco, porque a região dos afegãos também era extremamente problemático. Isso resultou depois no estabelecimento da fronteira noroeste indiana, né? Então a gente tem que voltar aqui em 1839, 10 anos antes da Batalha de Gujarat. Deixa eu voltar aqui no mapa. Não, esse mapa não está muito bom, não. Opa! Essa região, além do Punjab, que seria o Afeganistão, houve um processo desde 1839, de indefinição sobre a sucessão local. E, eventualmente, os britânicos acham que um dos líderes afegãos na época, que vai ser o Shah Durrani, o Ahmad Durrani, ele tinha se mostrado muito próximo aos interesses dos russos. E se os russos tomassem essa região das terras afegãs, isso abriria uma porta via o passo de Khyber para a passagem noroeste para dominar a região norte indiana. Então não era interesse dos britânicos terem Durrani como próximos dos russos. Então eles designam um outro que vai ser o Shah Shuja, e o Shah Shuja ele vai se instalar na região, né? E eventualmente que é a batalha de Ghazni, iniciando as batalhas anglo-afegãs, né? A primeira guerra vai durar de 1839 a 1842. Isso que é a retirada em 1842 das tropas britânicas para uma das passagens das montanhas no Hindu-Kush, e que é praticamente massacrado todas as tropas britânicas da época. E é uma pintura muito famosa aqui da chegada do único sobrevivente dessa campanha que foi massacrado nessa passagem retratada dos britânicos, que vai ser um cirurgião, um assistente cirurgião, que vai ser o William Brydon, chegando em Jalalabad, né, do que era 16 mil e poucos homens, vindos de Cabul. Ele chega em 1842 com apenas um homem trazendo as notícias do massacre. Essa guerra ela vai ser muito complicada, porque depois os britânicos vão ter uma segunda guerra contra os afegãos para dominar essas regiões. Mas o fato é que essa fronteira noroeste ela vai se estabelecer praticamente aí, porque os afegãos se revelam muito difíceis. É muito difícil controlar os afegãos, e os britânicos só chegaram a tentar interferir nas lideranças afegãs porque temiam a interferência e o controle dos russos nessa região. Então, as guerras contra os Sikhs e a aliança que eles vão cimentar com os Rajputs aqui, que vão ter uma larga autonomia fiscal, militar, desde que se submetesse aos interesses maiores da Companhia Britânica, eles estabelecem essa fronteira noroeste, que é a fronteira mais vulnerável da Índia da época, né? Isso vai ser também, inclusive, depois, na segunda metade do século XIX. Aí a primeira guerra anglo-afegã é terminada em 1842 por enquanto, né? E depois das revoltas de 1857, então, você tem a captura das tropas britânicas leais à companhia, e aí Delhi é novamente controlado. O último... Aqui estou mostrando o mapa já depois de 1857. Percebam que a região de Rajput é bastante autônomo, junto com a Caxemira da dinastia Dogra. O Nissan de Hyderabad de Mysore também é preservado sua autonomia, entre outros principados, que a gente fala principados ou estados principescos, que vai ter a sua autonomia respeitada mesmo depois das reformas de 1857. O último imperador mogol ele é exilado, o Bahadur Shah II, para Birmânia. Aqui está mostrando até ele nos últimos anos de sua vida, né, em Rangoon. E aí começa a ter uma série de reformas dos britânicos. Primeiro, entendendo as falhas, as vicissitudes, a corrupção
da Companhia das Índias Orientais Britânicas, né, na Índia. A revolta em larga escala foi entendido com preocupação em Londres, e aí em Londres pensou-se então em tomar a administração da Índia, e em 1858 então foi aprovada a Lei do Governo da Índia. Essa lei de 1858, ela vai designar vice-reis que vão ser apontados pelo parlamento e no caso, a Rainha Vitória, para governar a Índia, ainda em Calcutá. Depois vai ser transferido para Delhi, capital do Raj britânico, né, o período do Raj. E a Índia, então, ela é inserida no Império Britânico, né? Sabemos um famoso momento em que a Rainha Vitória, em 1876, ela é coroada como a imperatriz da Índia. Isso é um momento já mais simbólico. Mas o fato é que a Índia, ela passa então a fazer parte da coroa britânica. Novamente, antes que eu termine a exposição aqui com vocês, entendendo que haveria controle direto daquilo que a companhia deixou de herança, inclusive muitas dívidas para o Estado britânico. O Estado britânico vai tentar reverter esses prejuízos com plantações de monocultura, que vai se revelar desastroso em termos de fome em várias partes da Índia na segunda metade do século XIX, principalmente no norte, no nordeste indiano. A designação de vice-reis, e vai estabelecer uma série de funcionários públicos, civil servants, como eles falam, a serviço do Raj britânico, que vai ser o Indian Civil Service, uma espécie de corpo de elite de funcionários públicos que seriam examinados nas ilhas britânicas. Alguns indianos muito ricos poderiam fazer esses exames, então haveria uma brecha para eles serem inseridos como administradores, um corpo de funcionários a administrar o Raj britânico. O fato é que, primeiro, o Estado britânico vai administrar. Segundo, eles preservam aqueles estados principescos aliados. Então, entre os Rajputs, você tem isso. Entre Mysore, em Hyderabad, entre outras partes da Índia, você preserva o estado principesco, o Rajá, o Sultão, o Nabab, submetendo-se, claro, à sucerania maior, militar, financeira, já aí no caso do Raj britânico. Então, não é que a Índia toda foi dominada diretamente, ela vai ter um processo aí de intermediação dependendo da região. Eu gostaria, antes de me despedir de vocês dessa parte, eu sei que foi bastante longa a exposição, esse aqui é o mapa do que foi a Índia já em 1858. A parte mais rosada é a parte mais diretamente controlada pela coroa, inclusive a Birmânia, né? Que foi resultado depois, isso aqui já praticamente depois de 1885, um controle já mais direto do Estado britânico. Mas você tem a região controlada de Bengala, a região de Bihar, a região aqui do que era onde era em torno da capital mogol de Delhi, a região do Punjab, do que restava do Império Sikh, a região do Sindh, né? As regiões centrais do Deccan, tirando aí a autonomia de Hyderabad, a costa mais da costa canaresa, mais ao sul aqui, autonomia para Mysore também, entre outros, né? Então perceba que o que não está colorido em rosa não está diretamente controlado pelo Raj britânico, mas são aliados, né? Que são chamados os associados estados principescos aliados ao Raj britânico. É essa situação que a gente encontra, então, em suma, na Índia, 1858 em diante. A próxima aula, a gente vai considerar, então, o período do Raj britânico, de 1858 em diante. Eu já vou adiantando vocês que não será mais o grande supervisor, haverá a figura do governador local, maior em Calcutá, e haverá o vice-rei designado pela coroa britânica. Mas também haverá nisso um repensar de muitas lideranças indianas sobre reivindicando, primeiro, reformas sociais na Índia, né? Também pedidos de reformas políticas para dar maior autonomia da Índia, como no Império Britânico, no âmbito do Império Britânico, foi dado com o Canadá, com o que era a África do Sul da época, com a Austrália,
e que eles também vão pleitear isso na maneira mais legalista, né? E aí veremos que com a Índia isso é um processo muito mais demorado, muito mais longo do que o que foi com relação ao Canadá ou à Austrália, por exemplo. Então a gente já vai entrar aí já na segunda metade do século XIX, tá bom? Vejo vocês então na próxima aula. Obrigado.